para que possamos provar, para que possamos desfrutar deste bem maior que o Senhor conquistou para mim e para você através do seu sacrifício. João, capítulo 16, versículo 33. Todos mesmo assentados, mas com reverência à leitura da palavra de Deus. Eu quero, neste momento, convidá-los a acompanhar comigo a leitura bíblica, que também será projetada agora para todos que aqui estão, e eu estarei lendo na versão que se encontra aqui em minhas mãos. João 16, versículo de número 33. Amém, irmãos? João 16, versículo de número 33. Diz assim a palavra do Senhor: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha a palavra de Jesus aqui para nós. Né? O Senhor Jesus, ele nos traz uma palavra através deste versículo, onde ele diz que ele já venceu. Ele já venceu esse sistema. Ele já venceu a morte. Ele já consumou o que precisava ser consumado. Mas ele nos pede algo interessante aqui. Ele nos pede para que tenhamos ânimo. Nos levantemos, pois, diante daquilo que ele já conquistou para nós, e tomemos posse disso. Através de uma decisão, através de uma atitude de fé, para que assim sejamos agraciados por esse bem maior que ninguém poderia fazer por nós, senão Jesus. E ele fez. E aqui nós temos a expressão máxima do amor de Deus por nós. Quando ele vai a esse lugar, e ali ele, em sacrifício vivo e agradável a Deus, ele entrega a sua vida em favor da minha vida, da sua vida. Sabe por quê? Porque nós já nascemos em uma natureza contaminada e precisamos desse recurso para que possamos retornar aos braços do nosso Criador, para que possamos ser levados a esse bem maior que é a vida. E hoje em especial, queridos, nós estamos aqui diante da presença do nosso Pai para celebrarmos a ceia do Senhor, para juntos comemorarmos esta grande vitória, esta vitória que oferece a todos o privilégio de deixar a condição de criatura e assumir o lugar de filhos. Pois somente os filhos entrarão nos céus. Somente os filhos. Aqueles que são lavados e redimidos. E esse momento, queridos, é o momento em que nós somos levados a essa grande verdade. Porque todas as vezes que nós olhamos para a cruz de Cristo, ela nos revela algo extraordinário. Ela nos revela que a vitória, ela já foi conquistada. E a promessa consumada, promessa de Deus consumada. Para que nos fosse oferecido, e nos fosse oferecido a esperança, a paz e a vida eterna. Então, todas as vezes que nós olhamos para essa mesa tão simples, mas que tem um significado extraordinário, querido.
onde o Senhor Jesus ele nos pede para que, em memória, para que não esqueçamos do que ele fez por nós, possamos participar desse momento e não simplesmente estar diante da mesa, mas que nós possamos nos derramarmos na presença do nosso Deus de uma maneira especial, em que expressemos a nossa gratidão e, ao mesmo tempo, façamos um autoexame e assim nós possamos identificar onde nós estamos, em que lugar estamos nós em relação a Deus. Porque o que o Senhor ele queria e ele almejava fazer, ele já o fez. Em João 3,16 nós temos essa confirmação. Quando o Senhor ele nos diz que por nos amar de uma maneira tão especial como ele tem nos amado, ele entregou quem? O seu Filho Jesus. Para que por intermédio dele nós possamos ter vida. E vida em abundância. Então o Senhor ele já revelou esse amor extraordinário e tem revelado a cada dia. Quando ele nos leva diante dessa grande verdade, em que todas as vezes nós como igreja do Senhor, ao nos colocarmos diante deste ato de celebração, se faz necessário mergulharmos e mergulharmos diante dessa preciosidade, dessa graça em que nos alcançou através desse amor tão maravilhoso que o Senhor nos ama pela sua também infinita misericórdia, que nos concede privilégio e a graça de tomarmos uma decisão diante daquilo que foi feito por mim e por você, pela conquista e pela vitória em que o Senhor ele conquistou e tem nos oferecido para que possamos tomar posse dessa vitória e deixarmos o caminho de morte e trilharmos o caminho de vida. E diante de tudo que o Senhor Jesus ele fez por nós, a grande pergunta é: como posso fazer parte dessa vitória? Essa é a pergunta. Como posso fazer parte dessa vitória? É uma pergunta que não se pode calar. Ela precisa estar no nosso coração de uma maneira especial em que nos leve a refletir sobre essa necessidade, que é uma necessidade de todos. Todos necessitam. E precisa refletir sobre essa necessidade. E eu quero apresentar apenas 3 passos nessa noite, que é de suma importância que o seja dado, para que assim nós possamos ser agraciados por esse bem maior, que o Senhor Jesus, ele disponibiliza para mim e para você, por intermédio do seu sacrifício. Primeiro passo, reconhecer a derrota do pecado. Eu preciso reconhecer que eu preciso derrotar o pecado. É de suma importância isso. Pois só podemos experimentarmos a vitória de Cristo quando admitimos que, sem Ele, estamos separados de Deus e mortos espiritualmente. É o primeiro passo que se faz necessário que seja dado a todos. Reconhecer que é pecador. E que o pecado, ele nos afasta de Deus, que ele nos tira do céu. É preciso que tenhamos esse entendimento, para que assim seja dado o segundo passo, que será apresentado logo em seguida. Mas eu quero que você entenda isso: o pecado, ele nos afasta, ele nos separa de Deus, e nos leva à morte espiritual. E assim como o doente, ele precisa admitir sua enfermidade para buscar a cura, é necessário admitirmos o pecado para recebermos o perdão. É necessário reconhecermos. É necessário reconhecermos o pecado, para que assim nós sejamos levados à confissão e recebamos, pois, do Senhor o perdão. É de suma importância isso. 1 João capítulo 1, versículo 9. Olha o que diz. Projeta para nós. 1 João
capítulo 1, versículo 9. Só um pouquinho de retorno para mim. Olha o que diz a palavra do Senhor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele quem? Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha só o que diz a palavra. A palavra do Senhor, ela nos diz que se nós confessarmos, é uma atitude minha, uma atitude sua, é uma decisão de suma importância que é necessário que seja feita. Porque se não há pedido de perdão, se não há confissão de pecado, não há restauração, não há transformação, não há novo nascimento. E se não acontecem essas mudanças, lamentavelmente não seremos levados à condição de filhos. É o que o Senhor disse a Nicodemos, em João 3. É preciso passar por essa mudança. E saiba-se de que todos precisam passar por essa mudança. Por causa do pecado original, o pecado que Adão cometeu. E ele não somente saiu do Éden, mas ele também nos tirou da presença de Deus. E nós precisamos retomar novamente ao lugar em que o Senhor, Ele almeja nos colocar, selar esse compromisso através da nossa decisão. Mas é preciso reconhecermos que somos necessitados de Deus. E sem essa decisão em Jesus, partindo desse princípio, nós estamos distantes e precisamos nos aproximar de Deus. E para nos aproximar do Senhor é necessário que nós reconheçamos que somos pecadores e que precisamos confessar os nossos pecados ao Senhor. E a Bíblia nos garante que Ele é o quê? Fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Perceba que a confissão a Deus é o reconhecimento da nossa necessidade de um Salvador, queridos. Quando eu confesso ao Senhor e o meu pecado, é porque eu reconheço, em primeiro lugar, que eu sou vulnerável e que eu necessito de um Salvador. E esse é o reconhecimento pelo qual todos precisamos tomar essa decisão. Carecemos de um Salvador, garantindo assim o perdão e a purificação pela fé em Cristo. Logo, o primeiro passo que nós precisamos dar para a vitória em Cristo é a confissão de pecado. Primeiro passo, para que nós possamos obter a vitória, para que possamos desfrutar dessa grande vitória de Jesus na cruz, é confessar os nossos pecados. Eu gosto sempre de dizer que 3 são os passos em direção à vida eterna, em que nós precisamos dar Ele antes de qualquer coisa. Reconhecer, arrepender e confessar. Reconhecer que estamos longe do Senhor e que a posição em que nós estamos, nós não iremos entrar no céu, porque no céu não entra qualquer um. Não adianta você achar, Deus é bom, Deus não quer. Ele não quer mesmo, não. Tanto é que Ele não quer que você vá para outro lugar, é que Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer por mim e por você na cruz. Ele não quer que você vá para o inferno. Ele quer que você vá para o céu. Mas é necessário que façamos o quê? Tomemos uma decisão. O que é que o Senhor Ele nos diz também em João, no Evangelho de João? Ele diz assim: todo aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Perceba-se que há uma condição em relação à salvação. Não esqueça disso. Jesus já fez tudo, Deus nos ama, Ele não tem prazer na morte, nem tampouco na nossa destruição, mas saiba-se de que o que era preciso que o Senhor o fizesse, Ele fez. Ele consumou o plano de salvação. Agora eu preciso tomar uma decisão em fazer parte desse plano. De que forma? Entregando a minha vida a Jesus, confessando meus pecados a Jesus,
me submetendo a Ele como Senhor e Salvador da minha vida. E para isso é preciso que eu reconheça a necessidade de confessar, né, que sou pecador e que necessito ser perdoado. E somente Jesus pode nos perdoar. Somente Ele. Segundo passo, unir-se a Cristo. Se o primeiro é pedir perdão, querido, é confessar os nossos pecados, agora eu preciso tomar uma outra atitude, uma outra decisão. Qual? Eu preciso unir a minha vida ao Senhor Jesus. Lembra do que o Senhor Jesus ele diz? Todo aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverás. Lembra disso? Olha, acompanhe comigo. Olha aqui o Senhor ele nos diz, através desse versículo. Ele disse assim, olha, se tu credes em mim, mesmo que esteja morto, viverás. E o crer aqui, irmãos, não é simplesmente você confessar a existência de Deus. O crer aqui é você viver uma vida, e uma vida em que eu seja ela de entrega. Uma vida em que você possa estar unido a Cristo, ao ponto de você dizer assim como disse Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero, eu faço. Ou seja, ele está dizendo o quê? A vontade da carne não mais prevalece em mim. Eu faço a vontade de Deus. Aí ele chega ao momento em que ele diz, ô morto, onde está o teu agrilhão? Fala para mim. Porque era um homem que estava certo da sua salvação. Estava ali convicto de que se o Senhor o chamasse, ele estaria certamente com Deus no céu. E quantas são as pessoas hoje que têm a dificuldade, até mesmo medo da morte, porque ainda não tem a convicção plena de que irá para o céu. E nós precisamos dar esse segundo passo. E o segundo passo é justamente unir-se a Cristo. Pois participar da vitória de Cristo não é apenas acreditar de longe, mas se unir a Ele em vida nova. Viu? Não é simplesmente, eu sei, Jesus morreu por mim na cruz. Ao terceiro dia ressuscitou, subiu aos céus, está à destra do Todo-Poderoso. Conta a história de Jesus, com ponto, vírgula, diante de uma narrativa linda e maravilhosa, mas ainda não se deu conta de que não é contar a história, é fazer parte da história. É permitir que esse mesmo Jesus mude. É permitir que esse mesmo Jesus que foi ali, como ovelha muda ao matadouro, não reclamou de maneira nenhuma, pelo contrário, ali ele estava sendo dirigido e conduzido. Aquele momento em que ele entrega a sua vida, acho lindo quando ele olha, aquele momento em que ele dá o último suspiro e ele diz, está consumado. Está consumado. A porta se abre. O véu se rasga. E a conexão direta com os céus. O Senhor Jesus nos permite. Agora eu preciso tomar uma decisão. Em unir a minha vida ao Senhor. Eu necessito me identificar com o Cristo no batismo, na vida diária, na comunhão da igreja e na obediência. É uma necessidade, queridos. Precisamos nos identificar com o Senhor Jesus no batismo, na vida diária, na comunhão da igreja e na obediência. É uma necessidade, todos. Porque todo aquele que é lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro, o seu nome será escrito onde? No livro da vida, né?
E somente aqueles que estão com o nome escrito no livro da vida, esses sim, serão agraciados com a eternidade de descanso. Seja bem-vindo. Bendito meu Pai. Mas diz a palavra que muitos também não serão encontrados lá, porque não se deram conta da necessidade de se unir a Cristo. E nós precisamos reconhecer essa necessidade. Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4. Romanos 6, versículo de número 3 e o versículo de número 4. Olha o que diz a palavra, projeto para nós, por favor. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Olha só o que diz aqui Paulo, a igreja em Roma. Ele está dizendo, vem cá, será que vocês não sabeis que todos que são batizados em Jesus são batizados na sua morte? Porque reconhece que o Senhor, Ele morreu para nos dar vida. E eu preciso reconhecer a necessidade de que, assim como o Senhor Jesus, Ele disse a Nicodemos, aquele que não for lá, nascido da água e do Espírito, não herdará o reino dos céus. Lembra desse diálogo em que Ele fala a Nicodemos? Eu preciso entender e reconhecer essa necessidade. Por isso que Ele diz, todo aquele que crê e for batizado. Não é só eu crer em Jesus, não é só eu ter todo o conhecimento de tudo aquilo que Jesus fez, mas é eu permitir que Jesus faça em mim o que Ele conquistou ali através do seu sacrifício. É preciso que eu tome essa decisão, que Ele faça essa mudança em minha vida. E quando eu sou batizado, quando você é batizado, quando você toma essa decisão de ser levado, sabe, ao batismo das águas, você está ali naquele exato momento, você está testificando de que você ali está sendo batizado na morte de Cristo. Onde o velho homem é sepultado e o novo se ressurge para viver em novidade de vida. Esse é o passo de sua importância e necessidade de todos. Pois ao participarmos da morte de Cristo através do batismo, a nossa antiga natureza pecaminosa é crucificada com Ele, tornando-se uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Quando nós tomamos a decisão, pastor, mas eu já fui batizado lá quando eu era criança. Deixa eu falar uma coisa. Você sabe qual é o significado do batismo? Arrependimento. Você tem consciência de que era preciso você se arrepender quando você foi batizado? Ali, quem sabe, com alguns meses de vida. O verdadeiro batismo, ele significa arrependimento. Ele representa no ato em que você está sendo ali levado, sabe, diante dessa cerimônia você está dizendo, o velho homem está sendo sepultado e o novo homem está ressurgindo para viver em novidade de vida com o Senhor Jesus. A velha natureza é sepultada. Eu estou falando desse batismo. Eu estou falando deste momento especial em que todos precisam passar. Porque se assim não fosse, Jesus não teria dito, aquele que não nascer da água e do Espírito não herdará o reino dos céus. Então, se você quer o céu por limite, ainda não tomou essa decisão, ainda dá tempo. Eu preciso que você tome essa decisão. Portanto, o segundo passo para vivermos a vitória em Cristo é nos unir a Ele. Sem Jesus não há vitória. Sem Jesus não há entrada no céu. Sem Jesus não há segurança. Há um hino. Se eu não me engano, é 165 do nosso cenário. Hoje está um pouco em desuso, né? Ninguém usa mais. Mas ele diz assim, em Jesus, amigo temos,
mais chegado que o irmão. É dentro dessa, sabe, deste entendimento que nós precisamos nos unir a Cristo. Fortalecer essa união com Ele. Esta unidade Ele quer. Ele está desejoso. Acho lindo aquele encontro de Jesus com Natanael. Ele está ali diante de Jesus e ele disse: homem, neste homem não há dolo. Ele disse: como é que o senhor me conhece? Antes que Filipe te chamasse, eu já te conheci. Jesus nos conhece. E quando ali estava Natanael em desespero, fazendo uma oração, dizendo: Senhor, não se oculte de mim o seu rosto. Jesus disse: eu estava ali e não ocultei o meu rosto diante de ti. Então, deixa eu falar uma coisa. O Senhor, Ele não vai negar uma decisão que você tomar hoje em se unir a Ele. Pelo contrário, Ele vai te abraçar. Terceiro e último passo. Precisamos perseverar até o fim. Se o primeiro é confissão de pecado, se o segundo é unir-se a Cristo, entregar a vida a Jesus, o terceiro é perseverar até o fim. Sabe por quê, queridos? Porque a vitória final ela é garantida aos que permanecem constantes em Cristo até o fim. É preciso permanecer firme com o Senhor. Não desista. Lembra daquela canção, daquela letra, em que ela diz assim: não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vai morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Então levanta os teus olhos e vê que é um Deus que te ama. Mantém-se firme nele até o fim. E a vitória, ela só nos é garantida quando nós nos posicionamos firme, independentemente das adversidades e tentações da vida, queridos. Olha o que diz Mateus 24, versículo 10 e 13. Mateus 24, versículo 10 e 13. Olha o que diz, projeta para nós. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. E uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será o quê? Salvo. Será que nós estamos vivendo esse tempo, irmão? Você já parou para pensar? Perceba que nós já estamos diante daquilo que o Senhor está nos revelando aqui. Perceba-se de que a violência ela está avançando de uma forma assustadora, né? Proveniente de quê, irmão? Do afastamento do homem de Deus. E essa violência ela está chegando para o interior de um lugar em que jamais deveria existir, que é a família. Quantos lares hoje que estão aí sofrendo a perda de um ente querido, em que foi tirada a sua própria vida por alguém que um dia proferiu não somente um discurso, mas um voto de que o amaria até o fim. Quantos maridos estão tirando vida de mulheres, de esposa, por causa de quê? Da iniquidade, da falta de Deus no coração. Quantos lares estão desfacelados porque Jesus ainda não entrou nesse lar? E nós precisamos entender isso. Estamos vivendo esse momento.
Muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. E uns aos outros se odiarão. Um dia desse eu ouvi de uma pessoa, irmãos, em que ela sofreu um atentado, em que ela recebeu 18 facadas do seu próprio marido. E ela conseguiu escapar, para o louvor do nosso Deus. E ela ali estava dando uma entrevista, depois que ela já estava se recuperando, e a pessoa perguntou o que ela estava sentindo diante de tudo aquilo que ela viveu. E ela olhou então para aquela repórter e disse o seguinte: olha, você sabe o que mais me dói? Não são esses golpes. Eu estou sentindo a dor neste corpo que foi ferido. Mas o que mais me dói, sabe o que é? É saber de que um dia essa pessoa que fez isso comigo, ela ali diante do altar, diante de Deus, ela ali fez um voto, dizendo que iria me amar até o fim. E ela tentou tirar minha vida. Isso é o que mais me dói. Aí nós olhando para o texto, nós acabamos de ler, irmãos. Conseguimos entender por quê, né? Muitos irão se escandalizar, irão trair uns aos outros. E surgirão ainda falsos profetas. Quantos estão aí sendo enganados, irmãos? Por uma falsa doutrina, um ensinamento em que não leva ao céu. E muitas são as pessoas que estão ali seguindo esses ensinos. E serão surpreendidos. Porque só há dois caminhos. É Jesus que diz: o estreito e o apertado que conduz a Deus. Mas existe um largo e espaçoso que tira do céu, que leva à morte. Então, começa a refletir, a fazer um autoexame. Mas ele nos promete aqui que diante de tudo isso que nós estamos vivendo, se nós perseverarmos até o fim, nós seremos o quê? Salvos. Receberemos a coroa da vitória. Aqui Jesus ele está falando que pela dificuldade, pelas inverdades e demora da vinda do Senhor, muitos tropeçarão na fé, mas os que permanecerem firmes receberão a coroa. Não. Segura firme. Mantém-se firme no Senhor. Não somente creia, mas confie. Entregue a sua vida a Jesus e permita que Ele faça a cada dia aquilo que é necessário ser feito. Permita que o Espírito Santo, em cada passo da sua trajetória, o seja, orientado, orientada, para que a vontade de Deus seja feita. E que as circunstâncias da vida não te tire deste caminho em que está te proporcionando em segurança a chegada ao destino certo. Não deixe. Não deixe. Sabe por quê, queridos? Porque a verdadeira vitória não é a ausência de dificuldades, mas a fé que permanece firme diante de Deus. Não é a ausência, mas a fé que permanece firme diante de Deus. Para que você possa cantar: que segurança sou de Jesus, eu já desfruto as bênçãos da luz, sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória do céu. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor,
rende-lhe sempre ardente louvor. Isso aí, irmão. Segurança. Sou de Jesus. Eu já desfruto das bênçãos. Você pode dizer isso? Se você não pode, ainda dá tempo de você dizer isso. Porque não deixe para depois. Quem já assistiu aqui o filme Titanic? Eu sei que muitos já, né? E ali, eu não sei se de fato aconteceu aquilo. Eu não gosto muito de fazer citações como essa. Eu já assisti 2 vezes, né? E no final ali, quando o desespero bate, todos sabendo que era o fim ali para muitos, né? E eles começaram a puxar uma canção, né? Mais perto quero estar. Tomara que fizesse. Tomara que tenham feito uma decisão em Jesus e confessado a Ele ali antes de morrerem. Não somente na canção, né? Porque não adianta depois da morte você chegar e dizer: Senhor, eu preguei, eu revelei, eu estremeci tempo. Eu fui fiel dizimista, eu fui fiel ofertante, mas você não se deu conta da necessidade de viver uma vida que agrada o Senhor. Né? Aí não adianta você dizer para o Senhor: perdoa-me, Senhor, porque eu não vivi para te servir. Não adianta, né? Não é verdade? Mas ainda dá tempo de você tomar essa decisão. Confesse. Busque o perdão. Perdoe também. Porque na medida como você perdoar, você será perdoado. Não esqueça disso. Mas busque no Senhor a confissão do seu pecado. Busque uma união com Cristo. Una a sua vida a Jesus. De que forma? Entregando sua vida a Ele. E persevere até o fim. Porque a palavra diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriar. Você acha que é do mundo? São pessoas que estão dentro da igreja. Paulo, ele está falando, aliás, Mateus está aqui, o Senhor está falando, Jesus, através dessa palavra, mostrando que não é aqueles que estão distantes, é os que estão dentro do barco. Ele disse que o amor de muitos iria se esfriar. Quantas pessoas, irmãos, têm se afastado do Senhor nos últimos dias? Conheceram a verdade e, lamentavelmente, têm deixado essa verdade. Mas ainda é tempo, ainda é hora. Corra para os braços do Pai. Sabe por quê, querido? Porque o terceiro passo para a vitória em Cristo é a perseverança no Senhor até o fim. Mantenha-se firme. Alimente essa esperança, esta confiança. E se não tem, busque. Segura na mão de Deus. Viva uma vida no Senhor. Eu quero concluir dizendo: Jesus, ele já venceu por você. Tome posse dessa vitória. De que forma, pastor? Entregando a sua vida a Ele. Não tem como tomar posse do que Jesus fez sem entregar a sua vida a Ele. É necessário que faça isso. Há uma música que eu acho linda, ela diz assim, ó: no dia em que aceitei o meu Jesus, tudo se modificou. Eu encontrei a paz, eu encontrei o amor. Eu posso testificar isso para você. E quando eu falo assim, encontrei a paz, encontrei o amor, não é que eu não tenho enfrentado problema. Mas essa paz, esse amor, sabe, essa felicidade, ela não está focada naquilo que tenho eu enfrentado, mas naquele que é poderoso para fazer dos problemas solução, que é o Senhor. Viu? Está entregue. Feche seus olhos. Vamos falar com o nosso Pai. Você que está nos acompanhando, vamos fazer um momento agora com Deus.
Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Abra esse momento com Deus agora. Porque nós vimos, irmãos, que Jesus ele já venceu em nosso lugar. E para fazer parte dessa vitória, se faz necessário reconhecer que é pecador, confessar o pecado e entregar a vida a Ele. E saiba-se que hoje é dia de tomar essa decisão. E eu quero fazer a você um convite especial nessa noite. Eu convido neste exato momento a tomar essa decisão em Jesus. Pois em Jesus há salvação e vida abundante. Somente Jesus pode te oferecer salvação e vida abundante. Esse é o momento que você tem para abrir esse espaço. O Senhor te concede a oportunidade de se derramar diante do Senhor nessa noite. Como está a sua vida? Você já fez uma decisão, Jesus? Você já o reconheceu como Senhor e Salvador de sua vida? Se ainda não fez, está na hora de fazer. Mas se você fez e por alguma razão se afastou, está na hora de retornar, reconciliar, renovar a sua aliança com Ele. E eu quero convidar você, em primeiro lugar, que ainda não fez essa decisão, para que faça hoje, agora. Entregue a sua vida a Jesus. Reconheça Ele, em primeiro lugar, como Senhor, para que o tenha primazia na sua vida. E logo em seguida você possa ter o reconhecimento de que necessita de um Salvador e que Jesus, Ele é o único que pode lhe salvar. E que a sua atitude agora, a sua decisão agora, seja entregar a sua vida a Ele. E se há alguém aqui presente nessa noite que ainda não fez essa decisão em Jesus e deseja agora mesmo tomar diante do Senhor essa decisão, onde você estiver, levanta a sua mão. Quero orar por você. Alguém que ainda não fez essa decisão em Jesus, o reconhecendo como Senhor e Salvador de sua vida. Esse é o momento, essa é a hora. Lembra daquele discurso de Pedro em praça pública? A Bíblia diz que quase 3.000 almas se converteram. Mas você lembra da pergunta que foi feita antes da decisão? Foi o que era necessário ser feito para que assim o desfrutasse de tudo aquilo que Pedro estava apresentando a ele. E ele disse: arrependei-vos, pois, dos vossos pecados, confessai-o ao Senhor como Salvador de sua vida e sejam salvos. E ali muitos tomaram a iniciativa de entregar sua vida a Jesus.